Olá, vamos ler uma palavra hoje? Gênesis capítulo 40, versículo 14, fala assim: um pedido que José faz ao copeiro, que havia tido um sonho. José havia revelado o sonho a ele, e ele fala assim: lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Ou seja, que nós estamos vendo um momento de quando José pede que o copeiro se lembre dele, assim que ele saísse daquela prisão. Eu acho interessante porque nós sabemos a história e o copeiro não lembrou de fato de José naquele momento. Ele lembrou de José apenas 2 anos depois. E José, quando foi lembrado por ele, depois de 2 anos, ele foi constituído como governador do Egito, né? Porém, naquele momento que José queria que ele fosse lembrado, naquele momento que José estava se sentindo injustiçado, porque afinal ele não havia errado, ele não havia pecado, ele não havia pecado com a esposa de Potifar para ter sido mandado para a prisão. Naquele momento José percebe que haveria ali uma oportunidade, uma porta aberta para que ele saísse da prisão por meio das mãos do copeiro. Mas não era o tempo de Deus. E quando não é o tempo de Deus, as portas não se abrem. Quando não é o tempo de Deus, as pessoas não lembram de você. Quando não é o tempo de Deus, você é esquecido, sim, até por aqueles que deveriam lembrar de você. Mas tudo tem um processo, tudo tem um propósito. E se não foi lembrado, se não foi mencionado, se você ainda não está no lugar que você deveria estar, no lugar da promessa, no lugar do propósito, saiba que é porque não é o tempo de Deus para a sua vida. Ainda não é o tempo de você ser constituído como governador de algo, mas tudo isso é um preparo para que você não seja desgovernado pelo propósito. Tudo tem um tempo. E nós sabemos que o tempo de José ser exaltado, o tempo de José ser relevante para aquela terra e principalmente para o seu povo, o tempo chegou. O tempo chegou, e o tempo quando chegou, José teve as suas vestes trocadas, ele assumiu o governo, foi colocado um anel, uma cadeira, e tudo é no tempo do Senhor. Não queira atrapalhar o processo, não queira arrombar portas que não é para serem abertas, não queira fazer alianças antes do tempo, não queira ter relacionamentos com intenções mal feitas, com intenções corrompidas, apenas para você chegar em lugares que você julga ser o tempo de você estar. Não arrombe portas. Na hora certa, as portas se abrem. Na hora certa, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Grande abraço. Deus te abençoe.